Começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu converso com um dos pré-candidatos ao governo do Estado. Ele entrou para a política aos 19 anos, quando foi eleito vereador por Florianópolis, cargo que ocupou por 5 mandatos consecutivos. Ele foi ainda deputado federal e estadual até se tornar prefeito da capital em 2016, reeleito em 2020 no primeiro turno. Eu estou falando de Jean Loureiro, do União Brasil. Jean, prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco das propostas nessa pré-candidatura ao governo. A dinâmica do programa Um Contra Um é simples. Neste primeiro bloco falaremos de política nacional, no bloco seguinte o assunto é a política regional e para encerrar abordaremos algumas questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em sim ou não. Jean, para que o eleitor possa te conhecer melhor, o eleitor aqui do Alto Vale especialmente, qual é a sua visão ideológica na política? Conservador, liberal, progressista, enfim, e a sua postura, ela está mais alinhada com a direita ou com a esquerda e por quê? Bom, a minha postura está mais alinhada com a população, sempre tive isso, mas diante das características entre esquerda, centro e direita, eu acredito que sou um político de centro-direita, tenho posições favoráveis à liberdade econômica, a uma gestão de resultados e uma gestão eficiente. Então, nessa característica, eu continuo sendo político de centro-direita. Na última disputa presidencial, Jair Bolsonaro foi escolhido por 75,92% do eleitorado catarinense no segundo turno. E aqui em Rio do Sul, o atual presidente teve quase 83% dos votos. Esses números deixam evidente o tamanho do capital político que Bolsonaro tem. Aí eu te pergunto, esse capital político inclusive ajudou a eleger o atual governador Moisés. Como atrair os votos do eleitorado bolsonarista, já que tudo indica que o senhor terá como adversário um candidato que é justamente do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato do PL, o senador Jorginho Melo? Primeiro, eu acho que o eleitor está cada vez mais inteligente na escolha dos seus candidatos. Ele já votou às cegas na última eleição, onde optou pelo mesmo número do Bolsonaro para escolher o seu candidato a governador, sem mesmo conhecer o candidato à época, Carlos Moisés. Muitos se frustraram, até porque o Moisés, nos primeiros atos, já divergiu do Bolsonaro e se posicionou contrário a ele. Eu não quero ser um aproveitador do momento político que vive no Estado. Do momento político bolsonarista, por tradição, é a característica. Eu não quero me aproveitar disso. Eu vou ter uma postura sim, nós vamos ter uma decisão do nosso partido no momento adequado. Mas eu espero que a população possa votar pelas características do candidato, trazendo a minha experiência administrativa, trazendo o conteúdo do que eu já fiz em Florianópolis, diante das propostas do que eu pretendo fazer para o nosso Estado. Eu quero um voto muito mais consciente. Eu não quero me eleger na aba de ninguém. Eu não quero botar a bandeira de um Bolsonaro na minha frente e me esconder atrás dela sem apresentar o que eu sou. Eu quero que as pessoas votem na sua escolha pessoal para presidente e tenham a sua escolha pessoal para governador. O seu partido, União Brasil, ele surgiu de uma fusão entre o Democratas e o PSL. O presidente Jair Bolsonaro, quando ganhou a última eleição, estava justamente no PSL, porém um tempo depois, muitos políticos do partido que foram puxados, digamos assim, pela onda 17, deixaram de apoiar o presidente da República, que inclusive ao se sentir desprestigiado pelo partido, acabou abandonando a sigla. O senhor, que tem um PSD ao seu lado, que tem inclusive políticos que se dizem apoiadores do presidente, como João Rodrigues, por exemplo, que é um enérgico apoiador do presidente. O senhor se sente confortável estar aliado a uma sigla de um partido que rompeu com o presidente? Olha, a sigla não rompe, Talvez as pessoas possam romper. Nesse universo, o Bolsonaro teve vários aliados, inclusive na Câmara Federal, que hoje estão contrários a ele. E muitos outros que aderiram à postura do presidente Bolsonaro. Muitos partidos que não estavam com ele na outra eleição, que agora estão.
O meu desejo maior nesse cenário é ter uma liberdade para cada um poder se posicionar. Muito mais do que desejar aqui, pedir do presidente Bolsonaro, muitos dos nossos partidos querem oferecer o seu apoio sem nada em troca. Eu não fico correndo atrás de um vídeo, eu não fico saindo na frente querendo dizer que sou mais amigo ou menos amigo do Bolsonaro. Como eu falei já na pergunta anterior, eu quero apresentar as minhas propostas e ter convicção de me posicionar no momento adequado naquilo que é melhor para o país. Jean, o senhor iniciou a carreira política no PDT lá em 1992, quando foi eleito vereador por Florianópolis. O PDT, como todos sabem, é um partido de esquerda, o qual Ciro Gomes faz parte, e que foi fundado por Leonel Brizola, um ícone aí, da esquerda nacional. 2 anos depois, o senhor já estava no PMDB, mas se candidatou a deputado estadual ainda em uma aliança de esquerda que reunia aí Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, PCB, o próprio PDT e ainda o PT. Hoje o senhor está no União Brasil, um partido mais vinculado à direita, o senhor inclusive se diz centro-direita. O que mudou? O senhor era de esquerda e mudou para o centro-direita? O senhor nunca foi de esquerda, mas iniciou a carreira política na esquerda por situação? Eu acho que você pode buscar aperfeiçoar o seu modo de encarar a sociedade. Comigo foi assim. Eu comecei na militância estudantil de maneira muito intensa. Participei do Grêmio Estudantil, do Diretório Central de Estudantes da Universidade. Participamos da campanha de Leonel Brizola. Ainda como estudante, eu não tinha idade para votar, a gente já participava. Aos 18 anos, fomos discutir uma filiação partidária para pensar numa disputa de vereador. Eu, na época, estudante da 5ª fase de Direito. Acabamos encontrando abrigo no PDT. Com o tempo, não nos identificamos com o formato como uma política era apresentada. Brizola deixou de participar de maneira mais intensa da política. Busquei um abrigo em outro partido que pudesse convergir com esse trabalho que eu fiz. E o PMDB teve várias dificuldades nacionais. Eu não tenho problema com os líderes estaduais. Me relaciono muito bem com todos. Fui deputado federal e deputado estadual pelo MDB. Mas o entendimento de que a postura da política nacional não convinha com aquilo que eu defendia e tinha outro posicionamento. Acabei buscando democratas. E o perfil do União Brasil, quando teve a fusão com o PSL, identificou alguns princípios que eu defendo. Princípios de defesa da democracia, princípios de defesa da liberdade econômica, de defesa da família e de justiça social, que fazem parte, inclusive, da minha proposta do plano de governo. Então, estou muito bem no meu partido. Estabelecemos uma coligação com o PSD, que é autoexplicativa. Às vezes os partidos se juntam e ficam dando explicação como é que agora estão juntos, né? Nós temos os mesmos princípios, a mesma origem, o mesmo desejo de governar Santa Catarina, com um governo mais presente, um governador mais presente, mais resultados para a sociedade, transformando a sociedade. Então, eu acho que eu tive, sim, passagens partidárias, acreditando naquilo que era melhor para a sociedade. E sempre vou manter os meus princípios e posicionamento com a coerência que eu sempre tive. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, o senhor é advogado, graduado pela Universidade Federal aqui do Estado. Como tal, eu gostaria de perguntar como o senhor avalia a atuação do STF. Já que o senhor é advogado, o senhor tem propriedade para falar. Há, na sua visão, abuso de poder por parte dos ministros da Suprema Corte, como se cogita por aí? Bom, a palavra abuso de poder ela pode ser interpretada juridicamente, inclusive, de várias formas. Eu acho que é um posicionamento equivocado do STF quando adentra questões que dizem respeito a outros poderes. Por exemplo, quando o Congresso Nacional acaba não legislando a tempo sobre determinadas situações, eles entendem que pode legislar sobre isso através de jurisprudência e decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou quando há uma intervenção exagerada do Poder Executivo, que foi eleito democraticamente para isso. Para se ter a democracia, se estabelece a independência dos poderes, mas que eles possam trabalhar de maneira harmônica. Nesse caso, todos têm que ceder para ter uma sociedade mais justa. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa Um Contra Um.
Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o pré-candidato ao governo do estado pela União Brasil, Jean Loureiro. Jean, o senhor foi eleito por 5 vezes seguidas vereador em Florianópolis, porém nesse meio tempo o senhor disputou a eleição para deputado estadual em 94 e 98, não se elegeu. Pleiteou ainda uma cadeira na Câmara Federal em 2010, ficou como terceiro suplente. Só em 2014 o senhor se elegeu de forma direta para um cargo que não fosse vereador, ocupando uma vaga na Alesc. Essas informações, elas nos mostram que a grande maioria dos seus votos estão concentrados na capital do estado. Como então convencer o eleitorado de outras regiões, inclusive o nosso Alto Vale, por exemplo, que o senhor é a melhor opção? Bom, eu não posso me apresentar como a melhor opção porque eu já fui votado. Eu tenho que ter uma proposta para governar Santa Catarina. E eu tenho uma concentração de aprovação da minha gestão que conhece mais próxima de Florianópolis, onde as pesquisas mostram que eu tenho próximo a 60% de intenção de votos para governador. Nas outras regiões, eu preciso primeiro vencer o desconhecimento que tem de quem é o Jean. Para isso a gente vem visitando todas as regiões, nos apresentando as propostas, mas de maneira humilde, conversando muito com a sociedade local, para entender quais são os desejos e necessidades. Eu visitei hoje o Hospital Regional aqui do Alto Vale do Itajaí e vi que hoje já tem um projeto pronto, preparado para uma nova torre, praticamente um novo hospital, que poderia viabilizar não o Alto Vale apenas, mas deixar de lotar os hospitais de Lagos, de Blumenau, de Florianópolis, de Joinville, que acabam a ambulancioterapia levando até lá por não ter estrutura aqui em Rio do Sul. Então você conhece a demanda e consegue apresentar uma proposta. Falar da 470 seria mais um a lamentar, mas um governador tem que se posicionar. Depende da obra ser federal. Mas enquanto isso não acontece, todas as alternativas do sistema viário, através das rodovias estaduais, ela tem que ser melhorada para diminuir o fluxo na 470. Nós temos os problemas das barragens, que eu sou formado em Direito e Administração, fiz um mestrado em Engenharia, não sou um técnico especialista nisso, mas conversei com os técnicos especialistas. Eu percebi que além da barragem de Ituporanga, que não tem a manutenção adequada, e recentemente permitiu inclusive o alagamento de muitas regiões aqui do Rio do Sul, nós temos projetos para pelo menos mais 6 barragens menores que poderiam garantir a tranquilidade, né? Ou evitar a intranquilidade das famílias, que qualquer chuva já pensa em levantar os móveis porque sabe que a casa vai encher. Isso tem que ser uma das prioridades do gestor. Eu quero convencer o eleitor me apresentando para ele e trazendo a melhor proposta para governar Santa Catarina. E acho que o fato de eu não ter sido votado com votações expressivas aqui não significa que eu não possa ser uma opção. Senão, eles votariam sempre no mesmo. Né? Muitos tiveram decepção com o atual governo. Né? Votaram por influência do governador Bolsonaro. Hoje estão percebendo que tem que olhar melhor o que pode ser feito. Outros votaram num candidato que representa no Senado Federal, eventualmente não estão satisfeitos. E o Jean é apresentado como uma novidade no processo. Uma novidade com experiência administrativa, com conhecimento e com a melhor proposta para a região e para todos os catarinenses. Na última pesquisa eleitoral para o governo do estado, divulgada no dia 24 de maio pelo Real Time Big Data, o atual governador aparece na frente com 18% das intenções de voto. Em seguida vem Jorginho Melo, do PL, com 14%, e o senhor aparece na terceira posição com 12%. É muito provável que haverá segundo turno em Santa Catarina. Imaginando que o senhor estará na disputa, quem o senhor acredita que será o seu adversário? Olha, eu acredito que eu vou para o segundo turno, outra população vai poder responder. Imaginando que o senhor estará lá, o senhor tem Nós temos uma eleição ideia? muito próxima, né, equiparada, depende do desempenho da campanha, da forma como cada candidato vai se comunicar. Os outros candidatos apresentam rejeições muito maiores que a minha, vão ter teto, vão ter dificuldade. E eu aqui tenho que ser humilde no processo eleitoral. Mas eu estou muito otimista, né? Acreditando que posso apresentar uma proposta adequada, que a gente vai para o segundo turno e que os favoritos, teoricamente, seriam esses dois. Mas não podemos ignorar a Frente Democrática de Esquerda,
sempre unida, tem um percentual em Santa Catarina. Eu confesso que eu não fico muito preocupado com a eleição dos outros. Eu já disputei 3 eleições para prefeito. Em 2 fui para o segundo turno e uma ganhei no primeiro turno. Fiz a campanha sem criticar os adversários e ganhei apresentando propostas. Eu nunca me preocupei em escolher com quem eu vá, né? Porque eu vou continuar no segundo turno agindo da mesma forma que no primeiro, apresentando propostas, buscando conquistar apoios e demonstrando para o eleitor que eu estou mais preparado para governar Santa Catarina. O senhor falou em buscar apoios. Ainda falando da pesquisa eleitoral, outros nomes possuem resultados expressivos, como por exemplo, Esperidião Amin, do PP, que aparece com 9%, e Décio Lima, do PT, que também tem 9%. Existe a possibilidade de o seu partido, que já está aliado ao PSD, se coligar com um desses 2 nomes? Como, inclusive, está essa articulação política? Se não for com um desses 2, existe a possibilidade ainda de coligação com outro nome, de outro partido? Bom, a grande coligação que eu quero fazer é com a população, né? Não é coligação com partidos. Para coligar partidos, primeiro ele tem que entender que a minha proposta apresentada é a melhor para governar Santa Catarina. Não quero uma coligação por interesses de acordos políticos. O PSD e a União Brasil têm a mesma forma de pensar. O PSD nunca disse para mim, eu quero tantas secretarias, eu quero aquele espaço. O acordo natural foi estabelecido deles indicarem o vice. E o senador, até porque é um partido maior do que a União Brasil, mas acreditou num candidato, a princípio, mais competitivo para a disputa, que era o meu nome. Quanto aos outros postulantes, o ex-deputado Décio Lima é uma pessoa que eu conheço, né? Foi um deputado atuante, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, mas o PT tem um projeto muito próprio, definido, que não vai coligar com a União Brasil e com o PSD. Eles vão ter uma linha ideológica própria que não se encaixa com a nossa nesse momento. Ou seja, com o PT a chance é zero. É totalmente improvável, né, de acontecer. Da mesma forma, o senador Esperidião Amin, ele vem se apresentando como pré-candidato ao governo. Nós temos que respeitar isso. Eventualmente, se entender lá na frente que não for, e quiser discutir que o plano de governo apresentado é o mesmo que ele entende para governar Santa Catarina, eventualmente pode estar. Nós não estamos aqui para fechar porta para ninguém. Respeitamos todos. Agora tem que ter o mesmo entendimento. Entendimento de um governo que trabalha diferente, né? Que acorde cedo, turma se dedique para trabalhar, que tenha uma visão de resultado, que tenha obras efetivamente entregues à sociedade, menos anúncios e mais obras. Então tem que acreditar nisso. Por exemplo, se eu acreditasse que o governo Moisés estivesse satisfatório para a população catarinense, eu não tinha que renunciar à prefeitura de Florianópolis. Quando eu renunciei, porque eu entendo que posso trabalhar e transformar Santa Catarina, não manter do jeito que está. Então, esse respeito vai sempre existir, podemos ter conversas, mas nós, a princípio, temos uma chapa montada, que agora é momento não de discussão partidária, discussão com a sociedade para entender o que ela deseja e apresentar o melhor plano de governo. Gé, vamos a algumas questões mais polêmicas. Em 2019, o senhor chegou a ser preso temporariamente pela Polícia Federal na Operação Chabu, que investigava, no caso, uma suposta violação de sigilo de operações policiais por parte de políticos, empresários e servidores da própria polícia. Essa investigação, inclusive, culminou no seu afastamento da Prefeitura de Florianópolis por 30 dias. O relatório da Polícia Federal, que indiciava o senhor, ele foi acatado pelo Ministério Público em 2020 e o senhor foi então denunciado à Justiça. O Ministério então fez essa denúncia. Acontece que a turma do TRF4 decidiu por unanimidade não acatar a denúncia contra o senhor, alegando não haver provas que justificassem a abertura de um processo. Aí eu pergunto, por que a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram tudo isso para a Justiça depois dizer, então, que não havia nada? O senhor acha que houve uma armação contra o senhor, talvez por parte da PF e do MP? Acha que foi algum tipo de perseguição política? Ou a Justiça lhe favoreceu? Porque me parece que ou é uma coisa ou é outra. Bom, eu acho que não teve nenhum favorecimento aí. A Justiça foi feita e o sistema jurídico é dessa forma.
Cabe à polícia investigar, o Ministério Público analisar as provas e daí se manifestar. E quando chega no judiciário, para aceitar abrir um processo e tornar réu, eu tive a primeira oportunidade para me manifestar nos autos e comprovar que os relatos apresentados não eram verdadeiros. Esse foi um dos fatores de maior injustiça na vida da história política catarinense. Eu recebi na minha casa às 6 horas da manhã com as minhas filhas, Polícia Federal, numa apreensão de computadores, informações, apresentar um mandado de prisão, e quando fui depor na Polícia Federal, o próprio delegado não aceitou o mandado de prisão, porque eu vi que eu não tinha nenhuma relação com aquilo. Né? Eu não fui preso, em nenhum momento eu fui preso. Você foi conduzido? Fui conduzido à polícia, fiz o depoimento e fui liberado. Imediatamente eu fiz uma coletiva com a imprensa, mostrando todos os fatos. Eu nunca tive nada a esconder. E recebi um passaporte da honestidade. Essa justiça que você fala inclui a Câmara que julga todos os processos da Lava Jato, que condenou praticamente todos os políticos envolvidos. E no meu caso nem aceitou. O desembargador federal que analisou o meu caso, pela primeira vez na vida dele, não aceitou uma denúncia. De tão notória a comprovação que eu não tinha nenhuma relação. Disseram que eu tinha uma sala secreta na prefeitura que nunca acharam e que nunca existiu. Né? Para que eu ia querer uma sala secreta na prefeitura? Agora, falar de uma armação de instituições sérias como o Ministério Público e a Polícia Federal seria injustiça da minha parte. Acredito que possa ter tido equívocos de alguns agentes que participam dessas instituições. E ela lida com seres humanos. Né? Agora, o TRF4 me permitiu dar um passaporte da honestidade. E mais do que isso, a população deu um maior ainda. Porque eu saí mais forte do que eu entrei nesse processo. E a população veio em minha defesa. Eu não fui afastado 30 dias. Eu fui afastado no momento que eu apresentei a manifestação ao judiciário. Ele imediatamente acabou com todas as cautelares e mandou voltar. Fui recebido por uma multidão aplaudida na frente da prefeitura. A cidade se sentiu injustiçada por alguém que defendia ela e trabalhava por ela. Um grande aprendizado, a minha família sofreu muito, mas nós superamos tudo isso e mostramos que a justiça tarda, mas não falha. Perfeito. Jean, certamente os seus adversários usarão contra o senhor o episódio que veio à tona durante a sua campanha pela reeleição a prefeito de Florianópolis. Na ocasião, um vídeo que mostrava o senhor se relacionando com uma servidora municipal dentro da prefeitura acabou divulgado. A cena foi vista como inapropriada por 2 motivos: por ter sido dentro das dependências da prefeitura e pelo fato de o senhor ser casado. O que o senhor tem a dizer ao eleitor do Alto Vale que está lhe assistindo nesse momento sobre esse caso? Bom, eu falo com muita tranquilidade sobre esse assunto. Né? É um assunto totalmente superado. Eu recebi uma acusação falsa de estupro naquele momento. Uma acusação que a própria Polícia Civil, quando investigou, comprovou que ela era falsa e não existia. Que o próprio Tribunal de Justiça arquivou, comprovando que não existia nenhuma relação com o caso. Que o Ministério Público não abriu processo, entendendo que não havia nem improbidade administrativa e nem caso de estupro. Agora, evidentemente, eu tive uma relação extraconjugal que a minha família já tinha conhecimento, já tinha me perdoado. Nós, seres humanos, podemos cometer erros. A minha família saiu mais forte, mais unida desse processo. Meu casamento muito mais intenso. E nós conseguimos comprovar que o uso da armação política numa campanha, a população não aceita mais. A resposta veio nas urnas. Eu cresci logo depois da apresentação desse vídeo nas redes sociais, que de maneira inapropriada divulgaram, expondo uma família que não merecia isso. Eu pedi desculpa à minha mulher, à minha família e à sociedade. Fui perdoado por eles. Sou ser humano, já errei, mas corrigi meu caminho. Infelizmente, hoje tenho uma família muito unida e é isso que a sociedade catarinense defende. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já já com o Encontrão.
Um de volta, hoje recebendo o pré-candidato ao governo do estado, Jean Loureiro, do União Brasil. Jean, quem foi, na sua opinião, o melhor governador que o nosso estado já teve e por quê? Bom, nós tivemos bons governadores, mas eu tenho que acompanhar a política recente. Acho que Raimundo Colombo, que agora disputa a vaga ao pré-candidato ao Senado do nosso partido, viveu um momento mais difícil, né? Uma crise internacional que abalou as gestões. Santa Catarina foi o último estado a entrar na crise e o primeiro a sair. E o governo teve uma participação muito atuante. A área texto, por exemplo, que foi afetada, ele reduziu, praticamente zerou a alíquota de tributos, mantendo os empregos, a estrutura, fez grandes investimentos. Então, eu quero aqui render a Raimundo Colombo esse crédito. Arriscaria dizer que o senhor não gostou da gestão? Olha, acho que quem vai poder avaliar se não gostou, nós tivemos bons governadores, né? Talvez seja o governador atual que vai ser avaliado pelas urnas agora na próxima eleição. Eu gostaria que o senhor citasse uma virtude sua e também um defeito. Bom, tem um defeito. Eu trabalho demais e acabo esquecendo de cuidar da minha saúde às vezes. Acho que tem até mais um defeito, que eu sou muito centralizador. Eu controlo muito a estrutura pública, como prefeito fiz isso. Como governador não é diferente, eu sempre quero acompanhar tudo de muito perto, né? Acho que uma das virtudes que eu tenho é sempre ter uma dedicação muito grande àquilo que eu estou focado. Então, se eu estou como prefeito, eu me dedico plenamente àquela atividade. Se eu for governador, vou me dedicar plenamente. E daí, eu até deixo a saúde de lado, mas acordo cedo, durmo tarde e trabalho muito. Para a gente ir para o nosso pinga-fogo, o que o senhor mais gosta no universo da política e o que mais detesta? Olha, o que a gente mais detesta, na verdade, é a falsidade, né? Falsidade, a falta de cumprimento de palavra. E o que eu mais gosto na política é a possibilidade de poder servir a população e mudar a vida das pessoas para melhor. Quando você transforma a vida da pessoa, não tem salário que pague essa satisfação que um político tem. Vamos para o nosso pinga-fogo, perguntas curtas com resposta em sim ou não. Preparado? Vamos lá. Já votou em Lula ou Dilma alguma vez? Não. Lula foi um bom presidente? Sim. FHC foi um presidente melhor que Bolsonaro? Não tenho opinião formada, mas foram momentos distintos. Mas Fernando Henrique foi um grande estadista. Considera que Bolsonaro está certo em enfrentar ou confrontar o STF? Sim. Existe partido político que não seja corrupto no Brasil? Existe. Existe corrupção no judiciário? Também existe. Toda instituição é feita por seres humanos, né? Isso é impossível ter. Na sua opinião, o governador Moisés teve culpa direta na questão dos respiradores? Não sei informar. Se Luciano Hang da Havan fosse candidato ao Senado, teria o seu voto? Sim. Apoiaria uma reforma política que inclusive resultasse na redução do salário do governador? Sim. Concorda com a frase bandido bom é bandido morto? Não. Concorda com o atual valor que é destinado ao fundão eleitoral? Não. Confia nas urnas eletrônicas? Sim. Acredita nas pesquisas eleitorais? Dependendo do instituto, sim. O senhor é a favor das privatizações? Acho que apresenta um bom resultado para a sociedade, sim. Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Não. O senhor é favorável ao porte de armas? Sim. E para a gente encerrar, Jean, complete a frase. Quero ser governador do estado para... transformar a vida das pessoas para melhor. Eu vou trabalhar muito para transformar a vida de cada cidadão catarinense. Jean Loureiro, quero dizer que foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Desejo sorte nessa caminhada. Obrigado por atender ao nosso convite. Eu também agradeço, né? Obrigado pela oportunidade e o carinho que a população do Alto Vale sempre que vem aqui me recebe. Espero poder apresentar a melhor proposta para conquistar a confiança e o coração de todos que aqui para poder disputar essa eleição e fazer o melhor para Santa Catarina. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado também a você, telespectador. O programa Um Contra Um vai ficando por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá.